Paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre repreensão quando erramos. E vamos usar Provérbios 27:5 que diz: Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe, toda vez que eu vejo a palavra repreensão, me traz a memória a história de Davi. Que após Davi cometer aquele adultério, ele pega Urias, bota Urias na frente de batalha. Urias morre. E Deus manda o profeta Natan ir falar com Davi. Quando o profeta Natan chega para falar com Davi, diz: Olha, Davi. E Natan cria um contexto e diz: Olha, uma vez um homem rico que tinha muitas ovelhas, e existia também um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. Vindo um viajante para a casa do homem rico, o homem rico não teve coragem de matar e de sacrificar uma de suas ovelhas. Então pegou a única ovelha do homem pobre. Davi olha para Natan e diz: Olha, quem é este homem para que faça ele pagar conforme o que ele fez? E eu imagino assim, eu trago a memória, minha imaginação. Imagino Natan olhando para Davi, olhando fundo nos olhos de Davi, fixamente dizendo: Davi, este homem é você. E eu imagino Davi, quando a ficha dele realmente cai, os olhos dele enchem de lágrimas. Eu imagino ele no coração, sentindo aquele peso que hoje em dia nós chamamos de peso na consciência. É algo vivo na minha mente, é algo que eu imagino. E nós temos que entender que mesma coisa é na nossa vida. Nós temos que ter pessoas ao nosso lado, pessoas que quando errarmos, elas digam na nossa frente, digam na nossa face, digam, olha, você errou. Não tenham medo de dizer, olha, você errou. Porque atualmente muitas pessoas erram, mas não querem reconhecer que erraram. E nós temos que entender que quando erramos, temos que ser repreendidos. Nós vamos ver que Deus repreende a quem ama. A Bíblia vai dizer isso, e se nós formos olhar em contextos bíblicos, em histórias, nós vamos ver que realmente Deus repreende a quem ama. Que é um exemplo prático. Um exemplo prático é Adão e Eva. Eles, olha, não comam daquele fruto, e quando Adão e Eva comem daquele fruto, eles dizem, olha, porque vocês fizeram isso, não era para ter feito, agora vocês vão pagar. Mas eu avisei, Deus repreende ele, Deus disse, olha, você errou, por que você fez isso? Repreensão é você ir de contra algo. É você repreender aquele dizer, para, você tá errado. É como, por exemplo, um carro. Um carro quando tá em toda velocidade entre um pedestre na frente, o carro freia. E o pedestre repreende aquele carro, para aquele carro. Mesma coisa na nossa vida. Quando alguma coisa está errada e alguém olha pra gente e faz, para. E aquele algo para e fica parado. Aquela pessoa repreendeu aquele algo. Nós vamos ter também na Bíblia exemplo de não repreensão, o que causou. Nós vamos ter um exemplo claro de repreensão também nos tempos de Davi, que foi o caso de Aminon e Tamar. E depois de Aminon e Tamar gerou Absalão, depois de Absalão gerou uma crise no reino, e depois de Davi veio Salomão, e depois de Salomão veio a divisão entre Judá e Israel. Nós vamos ver o que uma falta de repreensão vai fazer, porque muito bem o amigo de Aminon ter olhado para ele quando Aminon revelou o que queria. O amigo de Aminon podia ter olhado para ele e dizer, não, você tá errado, se ajeite, se conserte. Mas o amigo de Aminon fez o contrário, disse, olha, por que você não faz de tal jeito? Por que você não faz desse jeito? Nós temos que ter boas pessoas ao nosso lado, entender que pessoas boas. Mas por que eu vou ter pessoas boas, pessoas que querem o meu bem ao meu lado? Simples, porque quando essas pessoas boas repreenderem você é porque elas te amam. Ah, eu não entendi. Por exemplo, se você estiver perto de você, vou dar um exemplo, por exemplo, se você estiver perto de você, seu pai, sua mãe, se eles disserem, olha, tá errado isso, então saiba que realmente tá errado. Porque eu sei que seu pai e sua mãe querem apenas o seu bem. Se eles disserem, olha, tá errado, então você vai analisar se realmente tá errado e se tem que consertar. Porque quando você tem pessoas boas que você sabe que querem o seu bem, você confia nelas quando elas te repreendem. E é isso que temos que entender, que Deus repreende a quem ama, coloca pessoas boas ao nosso lado. E nós temos que ver essas pessoas e dizer, olha, obrigado Deus por botar essas pessoas ao meu lado e escutar essas pessoas, porque são dom de Deus, essas pessoas são presentes de Deus sobre a sua vida.
Deus repreende a quem ama. Se Deus não te amasse, Ele não te repreenderia. Então, basta apenas nós abrirmos o nosso coração, ficarmos sensíveis à voz de Deus e ouvir a Deus. Abrir o nosso coração e abrir os nossos ouvidos e sentir a voz e a repreensão de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que sim, vocês têm que entender que quando forem repreendidos, tem que parar para analisar se aquilo ali está realmente errado. Porque nem sempre acertamos, mas o importante é que quando errarmos, reconhecemos que estamos errados e pedir perdão a Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que mesmo quando errar, a única coisa que vocês têm que fazer é pedir perdão a Deus, pedir perdão de coração sincero, escutar as pessoas que estão verdadeiramente ao seu lado, escolher quem está do seu lado principalmente e pedir ajuda a Deus para Deus ajudar você nessas amizades, para você ter boas amizades ao seu lado. Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que Deus repreende a quem ama e quando vocês forem repreendidos, escutem a repreensão. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Só precisa. Pra quê? Para amar, abraçar, interceder, abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos. Para colher, dividir, para falar, também ouvir. Na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui. Para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender. Pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez.